Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Bem-vindas ao Encontro Luiz Sérgio. Hoje, no nosso 8º encontro do estudo da obra Cascata de Luz. Boa noite, Agna. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Sejam bem-vindos. Tenham muita paz a todos. Graças a Deus. Então, vamos fazer nossa prece inicial para nós começarmos. Hoje é um capítulo curtinho, mas ele tem muita informação importante. O nome do capítulo é Caridade, Deus no Coração. Eu faço a prece inicial, tá bom? Certo, pode fazer. Então, unamos nossos pensamentos, nossos corações, sintonizando com o plano superior da vida, nos ligando ao coração augusto do Divino Mestre. Senhor Jesus, bondoso e amado Mestre, aqui estamos reunidos mais uma vez, Senhor Jesus, rogando a tua proteção. Abençoe, Mestre amado, este encontro e todos nós que aqui nos reunimos, encarnados e desencarnados. Que sua paz e sua harmonia sejam estabelecidos em nossos corações. Graças a Deus. Graças a Deus. Ok, Agni. Então agora a gente vai ver o capítulo Caridade, Deus no Coração. Minha irmã, vou te contar uma história triste. Uma vez eu estava numa casa espírita, aqui em Brasília, aqui no DF, e na entrada dessa casa espírita ficava uma pessoa que ficava meio que enxotando os pedintes que se aproximavam dos frequentadores. Eu achei uma coisa muito, muito triste, porque a condição de pedir já não é uma condição boa. É bem verdade que existem aquelas pessoas que se profissionalizaram na questão de pedir. Mas tem muitas pessoas que realmente não têm saída, e a saída que encontram, às vezes, é ir na porta de uma casa espírita, pedir ajuda, porque os espíritas são conhecidos por serem caridosos. Então, se fosse uma loja, se fosse um estabelecimento, um bar, um estabelecimento de qualquer, você vê alguém enxotando aquelas pessoas dali, você não assustaria tanto, embora seja uma coisa terrível, quanto ver esse acontecimento na porta de uma casa espírita, que é um templo, né, que igual o Luiz Sérgio fala aqui mais à frente, muitos têm escrito lá na sua fachada, né, a frase de Ismael, o emblema de Ismael, com Deus, Cristo e caridade. E aí, de repente, está enxotando as pessoas, evitando que elas tenham contato. E aí eu perguntei por que era feito daquela forma. E aí a pessoa me respondeu que era para as pessoas que estavam pedindo não incomodar os frequentadores. Então, infelizmente, nosso mundo caminhando para as portas da regeneração, onde esse tipo de coisa não vai acontecer, porque os corações prontamente já vão estar disponíveis para atender essas necessidades humanas, mas infelizmente vem na porta de uma casa espírita as pessoas agindo para que estes infortúnios não incomodem aqueles que lá frequentam. É muito triste isso. Mas... muito triste. Momento do desabafo encerrado. Pode começar você falando sobre o capítulo. E falando sobre isso aí, nós espíritas somos conhecidos por ser caridosos, né? Eu tenho uma mãe de uma amiga minha que é muito católica. Ela fala que admira muito os espíritas, porque nós somos caridosos. Aí, na casa espírita, enxotando
os pedintes é meio estranho, né? É muito contraditório. Nós que pregamos a caridade, ficar enxotando os pedintes, né? Bom, o Luiz Sérgio, ele começa aqui, ele saiu lá conversando com o amigo Tomás, né? E ele começa questionando por que existia tanto encarnado que achava que não existia vida, né? Que no mundo, no plano espiritual, que a vida só existia essa vida aqui. E o Tomás, né, vai dar uma aula para o Luiz Sérgio, esse amigo dele, sobre isso. Primeiro, ele fala, e a gente aqui até tem um assunto que nós podemos refletir, é o lar, né? Os pais, hoje em dia, não apresentam Deus para os seus filhos, não traz Deus nem Jesus para o seu lar, né? Dá tudo para os seus filhos. Ele fala que o lar não tem esclarecimento sobre a vida após a morte. Não tem esclarecimento porque não tem o conhecimento de Deus, não tem o conhecimento de Jesus, não tem o conhecimento da doutrina. Não precisa nem ser da doutrina espírita, mas da doutrina de Jesus, porque a doutrina espírita ela só veio esclarecer a doutrina de Jesus, né? Veio falar da misericórdia de Deus, que é a reencarnação. Mas qualquer religião, ela acredita na vida após a morte. Ela sabe que o espírito continua. Então, se não apresenta isso para a pessoa, ela acha que é só a vida aqui, que ela tem que aproveitar tudo e menospreza a vida da após a morte, né? E isso vai trazer graves consequências para as pessoas, né? Ela vai criar muitos débitos para ela. Então, nós vivemos, né? A maioria das pessoas vivem como não fosse morrer nunca, né? Como fosse viver eternamente. E isso nós sabemos que a única coisa certa é que nós vamos desencarnar um dia, todos nós, seja pobre, seja rico, seja branco, negro, brasileiro ou chinês, todos vão desencarnar, né? Esteja onde estiver, em qual posição social, em qual país, qual sexo, nós vamos desencarnar. E as pessoas vivem como não fosse morrer, né? E querem esquecer disso. Só querem aproveitar. E isso traz grandes consequências para as pessoas, porque elas não querem encarar o desencarne. Elas só querem aproveitar a vida. Elas falam isso, vamos aproveitar a vida. Eu nunca entendi isso muito bem. O que é esse aproveitar a vida, né? Aproveitar a vida se desgastando, noites em bebedeira, em baladas, em desvario aí das drogas, em devaneios aí. Isso é aproveitar a vida e ficar doente, e ficar... Não sei o que é esse aproveitar a vida. Aproveitar a vida, para mim, é muito diferente. Aproveitar a vida, para mim, é muito diferente disso. Sempre foi, muito antes de eu ser espírita, eu tinha outras convicções de aproveitar a vida, né? Do que isso. Eu nunca tive isso na minha mente como aproveitamento de vida. Tanto que meu objetivo foi sempre estudar, sempre levar a vida para outro lado. E sempre fui muito religiosa. Mesmo antes de ser espírita, eu sempre fui muito religiosa. Eu sempre procurei a Deus, procurei Jesus de alguma forma, né? Então, o problema, a grande culpa são dos pais, que dão tudo para os filhos, menos Deus, né, no coração desses filhos, né? Pode falar aí, Alexandre.
mais um pouco. Não, você falando aí, eu refletindo, e muitas vezes, Agnes, acontecem coisas muito feias. Por exemplo, você está andando na rua com seu filho, né? Aí você vê um idoso no chão, né? Sentado no chão, alcoolizado ou não, pedindo dinheiro ou não. Aí o pai ou a mãe fala assim: vem para aqui que eu tenho esse homem aí, esse malfeitor aí no chão aí, cuidado com ele. Assim, a gente já deseducando nossos filhos para atenção ao próximo, né? Já marginalizando aquela pessoa que está ali. Eu lembro muito bem, uma vez aconteceu um episódio, eu era criança isso. Eu lembro direitinho. Tinha uma madeireira perto lá da casa que minha avó morava, que depois minha mãe estava morando. E aí, alguns trabalhadores daquela madeireira, acabava o expediente deles, eles iam para os bares que tinha lá perto, boteco que a gente chamava. Alguns, inclusive, saíam para o almoço e já engatava na bebedeira e por ali ficava. E aí, uma vez, a gente estava chegando na casa da minha avó e tinha um desses homens que trabalhava lá, ele estava revirado assim, em cima de como se fosse um cavalete, sabe? Como se a pessoa apoiasse assim a cintura dela e ficasse pendurado. E eu falei assim: olha ali o homem ali, falei, né? Tava minha mãe e meu pai. Aí meu pai falou assim: isso ali já tá daquele jeito, é virado de cachaça. E aí minha mãe falou assim: não é cachaça não. E aí a gente foi lá mais perto. E realmente ele estava alcoolizado, Agnes, só que o pé dele, naquela época não tinha normas de segurança, que o trabalhador tinha que estar com bota, não sei o quê, estava de chinelo. E uma ponta de ferro entrou na sola do pé dele, assim, ó. Mas entrou fundo, Agnes, fundo e ele um pouco alcoolizado, ele não conseguia tirar o pé dele de lá. Nossa, eu lembro dessa cena direitinho. E aí minha mãe falou: não, olha lá o pé dele preso lá. E aí então meu pai segurou ele e minha mãe puxou o pé dele lá daquela ponta de madeira, de maneira que não saiu uma gota de sangue, Agnes. Mas aquela ponta entrou profundamente no pé dele. E aí depois ele falou, eu não vou falar o nome dele aqui, porque os familiares podem estar vivos ainda e pode pegar mal. Mas aí depois, no outro dia, quando ele estava sóbrio, ele foi lá na casa, né, da minha avó agradecer, porque ele já estava ali há quase 1 hora e ninguém apareceu para ajudar ele. Então, muitas vezes a gente já marginaliza aquela pessoa e às vezes aquilo ali pode ser a pessoa precisando de uma ajuda. E pouco importa se está alcoolizado, se está drogado, é um irmão seu, é um ser humano, é seu irmão em humanidade. Então nós não podemos pintar essas pessoas para aqueles que estão confiados para nós, que são nossas crianças, nossos filhos, como um perigo, como um mau exemplo, como alguém que devemos nos afastar, porque possuem algo que seja muito mal ou contagioso, ou que te ofereça perigo. Mas sim mostrar que o alcoolismo é um problema, que é uma doença, mostrar que existem casos de violência, que devemos estar atentos, mas que mostrar também que somos irmãos de todas as pessoas. Então, outro exemplo que eu acho muito triste, Agnes, é quando se está dentro de um carro, né? E aí você vem com sua família, com os vidros abertos lá, tal. Aí vai chegando no semáforo, no sinal, no farol, como cada lugar diz. Aí rapidinho as pessoas fecham o vidro para evitar que aquela pessoa que está ali pedindo uma moeda, está fazendo um número, né, um número circense, está vendendo alguma coisa ou até mesmo entregando um panfleto,
para evitar que a pessoa tenha contato. Principalmente esse negócio do panfleto, eu acho muito ruim. Porque a pessoa está ali, está trabalhando. Se a pessoa está pedindo esmola, você acha ruim. Se a pessoa está trabalhando, você acha ruim. Então, você estender sua mão e pegar um panfleto, você está ajudando uma pessoa que está trabalhando honestamente a fazer o papel dela. E isso não arranca pedaço de ninguém. Né? Ah, mas eu vou encher meu carro de papel. Isso, beleza, joga o papel fora, recicla, né? Tem tanta coleta seletiva, mas ajuda aquela pessoa que está trabalhando dignamente, buscando de forma honrada o pão de cada dia para ele e para a família dele. Então, me remontou fazer essa observação. E aí o Luiz Sérgio ele fala um negócio, né? Para o Tomás, ele fala assim: os chamados mortos estão mais vivos do que nunca. Eu acho engraçado que o Luiz Sérgio tem essas frases. E nesse livro novo dele, O Mundo Espiritual, descrito pelos moradores, ele fala assim, no capítulo inicial, ele começa falando alguma coisa nesse sentido, dessas pessoas materialistas que não acreditam em Deus e não acreditam na vida após a morte, que falam, não, eu não acredito na vida após a morte, porque nunca ninguém voltou para falar. Mentira! Muitos e muitos voltam. Só Luiz Sérgio já tem mais de 40 livros. André Luiz, Emmanuel, quantos milhares de cartas o Chico Xavier psicografou com a assinatura autêntica do documento de identidade, né? Autenticada com o documento de identidade. Né? Então, esses voltam e voltam sim. E aí eu queria falar um outro negócio que eu lembrei aqui agora. Quando eu era criança, essa história também me marcou. Porque a gente não era espírita ainda. Tinha um programa na Globo, se não me engano, o nome era Documento Verdade. E aí pegava umas histórias, pegou uma história de um menino que era cego e que voltou a ver, né? Aí pegava uma história real e eles faziam a encenação daquela história. E aí, Agra, teve um caso que foi o seguinte: uma mulher desencarnou, e aí o sobrinho dessa mulher, eu falei, menino também não tem juízo, né? O menino dessa mulher pegou e jogou uma moeda na boca dela, do corpo, né? Do corpo, lá no caixão, né? Ela desencarnou, estava tendo velório, o menino pegou uma moeda e tuf, na boca da mulher. E aí, Agnes, esse povo começou a ser atormentado através de sonho, né? A mulher sempre visitando e falando, ó, tira aquela moeda lá da minha garganta que tá me atrapalhando a respirar. E não era só os meninos, não. Gente da casa mesmo. E o menino não tinha confessado o que tinha feito, né? Aí até que a pessoa resolve exumar o corpo. E no que faz a exumação, já bem né, só o osso lá, o que tinha aqui? A tal da moeda. E aí retirou a moeda, aí o menino confessou que aí já estava maiorzinho já, e desde então nunca mais ninguém sonhou com essa mulher pedindo para tirar a moeda da garganta dela. Então, para quem acha que eles não voltam, eu lembro direitinho desse caso, Documento Verdade, esse episódio que relatava essa experiência aí. Mas pode continuar. Então, o Tomás falava aí, falou, né, que muitos, né, não querem nem saber da doutrina espírita. Por quê? Porque a doutrina espírita, gente, ela tira a gente da nossa zona de conforto, né? Ela exige a nossa mudança. Porque se a gente não mudar, a gente não se torna um espírita. Se a gente só frequentar a casa espírita,
vou lá tomar um passe, tomar água fluidificada e voltar para nossa casa e continuar a nossa vidinha, a gente vai continuar a mesma coisa, não vai mudar em nada a nossa vida. Para a gente se melhorar, para a gente se tornar uma pessoa melhor, para a gente evoluir, entender e se tornar um verdadeiro espírita, a gente tem que mudar. A gente tem que se reformar. E para a gente mudar, mudança é muito difícil, né? E ele fala justamente isso, né? Que é muito difícil para a pessoa mudar. Por isso que é muito difícil a pessoa reencarnar e a pessoa desencarnar. Tanto a gente acha que é só difícil a pessoa desencarnar, né? Mas é difícil também a pessoa encarnar, porque toda mudança é difícil, né? A gente está lá no mundo espiritual, lá acostumado lá, aí vai ter que voltar, começar tudo de novo, criança, todo aprendizado de novo. A gente muitas vezes a gente sofre pra caramba, né? A gente não quer. E quando a gente desencarna, a gente não quer deixar a vida aqui, não quer deixar as coisas. Muita gente é apegada aos bens materiais, né? E as pessoas que ainda não acreditam, né? Sofre mais ainda. É muito difícil. E as pessoas que não acreditam é a maior decepção para ela, né? Porque ela vai chegar lá no mundo espiritual e vai ver que existe, que ela está viva, que ela está lá, e ela vai ficar atordoada, ela vai sofrer muito. Então, o espiritismo, muita gente corre da doutrina espírita, não quer saber. É melhor frequentar uma igreja, ir só na missa aos domingos, também não se comprometer muito, né? Porque também ser um bom católico, um bom evangélico é difícil, né? Porque não é só ir numa missa ou só num culto, né? Como também não é só frequentar a reunião pública para tomar passe. Então, é muito difícil você ser um espírita, ser um cristão realmente, praticar a caridade, amar o próximo como a si mesmo, né? Fazer o bem sem olhar quem. É muito difícil, porque a gente gosta de estar na nossa zona de conforto, a gente gosta de estar não, eu gosto de estar aqui, é as minhas coisas, é a minha vida, é a minha família, é o meu isso, o meu carro, a minha casa, a minha vida, o meu emprego, né? A gente não quer mudar, a gente não quer saber do vizinho, a gente não quer saber de nada, de que está sofrendo, não importa. O que importa é o meu mundinho aqui. E eu não quero sair desse mundinho. Então, a doutrina espírita, esse povo aí é louco. Eu não quero saber desse povo aí. Esse povo é louco, né? Eu já fiz até doutorado, agora quer que eu seja humilde, ser pobre de espírito, porque ele acha que pobre de espírito é ser ignorante. E eu não sou ignorante, por que eu vou ser pobre de espírito? Né? Nem entende o que é ser pobre de espírito, né, gente? Porque pobre de espírito é ser humilde, né? Não é ser ignorante. Jesus era pobre de espírito, porque ele era humilde, né? Então, e alguém tem mais sabedoria do que Jesus nesse planeta? Tem mais conhecimento? Jesus, que tem o conhecimento universal, né? Vamos dizer assim, não existe nenhum espírito aqui nessa terra que tenha um conhecimento mais que Jesus, e ele é pobre de espírito, porque ele é o exemplo vivo de humildade, né? E de caridade. Ele veio há 2000 anos falar sobre isso para a gente, e a gente até hoje está patinando no nosso orgulho, na nossa vaidade, né? E não conseguimos ainda fazer a nossa reforma íntima, não conseguimos ainda melhorar como ser humano, nos tornar pelo menos um bom cidadão para a nossa sociedade, né?
A gente acha que o mundo gira ao redor do nosso umbigo. É complicado, né? A gente está passando aí já no limiar do mundo de regeneração e a gente achando que o nosso mundinho é o que vale, o resto é resto, né? Incrível isso. Eu fico até assustada com esse tipo de pessoas que frequentaram aí as melhores universidades, que já viajaram o mundo todo, que fizeram doutorado, pós-doutorado, e tem essa visão tão pequena da vida espiritual. É muito triste. Pode falar, Alexandre. Às vezes, a ignorância protege, vulgarmente falando, né? Porque enquanto a pessoa não conhece, ela acha que não é cobrada. Só que essas pessoas que não querem se comprometer com a doutrina espírita para viver o que ele acha que deve viver aqui na Terra, ele não está enganando a ninguém, nem a si próprio, né? Porque ele já conhece, ele já sabe o que está fazendo. Então, às vezes as pessoas resumem suas existências aqui na Terra ao que vai fazer nos finais de semana, tipo ir para balada, ir para o show, ir dançar não sei qualquer lugar, churrasco não sei onde. Às vezes está começando a sexta-feira e já pensando quais vão ser os lugares da semana seguinte. E quando pensa que não, a existência chega naquele estágio final, né? Onde vem a decadência, às vezes alguma consequência das más escolhas. E aí o Luiz Sérgio coloca, né, em torno da caridade, que a caridade é o caminho da felicidade eterna. A caridade é o pão que o homem precisa multiplicar para conquistar a salvação. Sem a caridade não ocorre a reforma íntima. E a doutrina é a consolação, é o batismo de fogo que temos de buscar para nos sentirmos renovados. Então, a oportunidade que a doutrina espírita nos oferta é a oportunidade que Kardec coloca lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala que fora da caridade não há salvação. Então, você não precisa ser um religioso, você não precisa ser um espírita, ser um evangélico, ser um católico. Você pode até não ser frequentador de igreja nenhuma e até não conseguir se reportar em orações diárias, mas se você for uma pessoa de bom coração e uma pessoa caridosa, a crença, a fé, né? A fé e a crença, até mesmo em Deus, ou a ligação a uma religião, vai ser só um detalhe que um dia vai chegar para você. O importante é que, independente da religião, possamos ser caridosos. Assim como Deus, nosso Pai, é caridoso conosco. Muitas vezes, né, nos afastamos de Deus, nossas escolhas são de tudo aquilo que não faz parte de Deus, e Deus nunca deixa de nos amar. Deus não nos exclui das suas leis, elas são leis para todos. Embora as escolhas sejam certas ou erradas, as leis são as mesmas, são imutáveis, e embora tenhamos o livre-arbítrio para escolher e vamos responder por nossas escolhas, Deus, nosso Pai, nunca deixa de nos ofertar novas oportunidades. Então, a caridade, ela é também uma oportunidade não só de nós praticarmos, mas também de nós recebermos, e nós recebemos constantemente, de maneira que a pessoa caridosa é uma pessoa que tem Deus no coração. Me recorda aqui, Agna,
Engraçado, tô cheio de recordações ultimamente, né? Mas tinha um senhor, eu não lembro o nome dele, Agna. A gente era criança. A gente só chamava ele de vô. Ele era magro, alto, negro. Ele tinha uma Kombi. E todas as vezes que ele ia lá em casa, Agna, ele levava um frango assado. Um frango desses de máquina. Na época era aquele frango da Sofrango, e antes dele vir, acho que nem tinha sacola plástica, ele era enrolado tipo num papel manteiga, e eu adorava lamber aquele óleo do papel manteiga. Nossa, era a maior felicidade do mundo, era o dia que o vô ia lá em casa e levava um frango daquele. Porque era difícil para pessoas da cidade, naquela época, comer essas coisas, né? E o vô, nossa, aquele homem era, assim, muitas coisas que eu tento fazer nos dias de hoje, eu faço inspirado no vô. Porque o vô chegava lá, sinceramente, eu não sei se ele era amigo do meu pai ou se era amigo da minha mãe. Eu sei que volta e meia o vô chegava lá, levava um frango assado, tratava, tinha só eu e a Mirelle, tratava a gente com todo o amor do mundo, né? E eu acho que essa caridade, Agnes, eu acho que essa é a caridade verdadeira, né? É tão verdadeira essa caridade que ela me marcou. Sei lá, tem 40, eu tô com 47, vou fazer 48. Sei lá, tem pelo menos uns entre 40 e 45 anos, que foi a época que a gente conviveu com esse vô, e um exemplo de uma pessoa verdadeiramente caridosa. Não sei qual religião ele era, só sei que o vô aparecia do nada, levava o frango assado para nós, e quando ele levava esse frango assado, era o dia de maior alegria, de maior festa que nós tínhamos na nossa refeição. Vô, onde quer que você esteja, receba meu terno abraço e minha eterna gratidão. Você é um homem de bem e agradeço por tê-lo conhecido. Até emocionei agora, lembrando do vô. Ô, Agna, faz a prece para nós, por favor. Vamos serenar nosso pensamento. Senhor Jesus, bondoso Mestre, companheiro divino de todas as horas, agradecemos, Senhor, por esses momentos maravilhosos, por esse estudo, que possa nos abençoar, Senhor, nos sustentar, todos nós que estamos aqui, para que possamos nos reformar a cada dia, nos tornando cada vez mais humildes, mais caridosos, Senhor. Abençoe a todas as famílias conectadas conosco. Abençoe, Senhor, a nossa pátria, o nosso planeta. E assim, Senhor, em Teu nome, demos iniciado esse estudo, em Teu nome damos por encerrado, dando graças a Deus, que assim seja. Boa noite. Graças a Deus. Boa noite, minha irmã. Então, pessoal, nos veremos na próxima terça. Valeu, Agnes. Um grande abraço. Muita paz. Um grande abraço a todos. Tchau. Deixa eu pôr aqui a nossa saída, nossa vinheta. Tchau.